Aleluia. Glória a Deus, Tom. Glória a Deus, boa noite. Tá live. Glória a Deus. Estamos ao vivo aqui da Missão Apostólica Church. Já aviso vocês que estão presentes, né, para louvarem a Deus conosco, adorarem ao Senhor em espírito e em verdade. Nessa noite nós queremos engrandecer apenas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus, vai ser uma grande bênção. Eu já quero falar para vocês, domingo que vem é domingo de Páscoa. Nós faremos aqui o nosso culto de Páscoa, culto de Santa Ceia. Venha nos visitar, venha participar do nosso culto de Páscoa. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Eu vou convidar aqui a presbítera Adriana para fazer esse louvor. Fique à vontade, presbítera. Amém. Graça e paz, igreja. Glória a Deus por mais um dia de vitórias que o Senhor tem nos dado. Por mais um dia na presença do Senhor. Aleluia. Por mais um dia que o Senhor tem nos sustentado, que o Senhor tem nos abençoado. E nós só temos que agradecer ao Senhor por esta vitória, pela vida que Ele nos deu, pelo ar que nós respiramos. Glória a Deus. Você que está aí em casa, convida a presença do Senhor. Chama a presença do Senhor para a tua vida. Você que está no hospital, você que está nos presídios, chama a presença do Senhor. Pede para o Senhor invadir agora o teu coração. Pede para Ele te colocar no projeto original. Invade as Você que nossas tem se vidas. afastado. Meu Deus, da casa fala do conosco, Senhor. Pai, essa noite. Fala com Em o nome de Senhor. Jesus. Fala, fala Senhor, eu conosco. quero voltar para a tua casa. Aleluia, Eu quero Senhor. voltar para a tua presença. Oh, eu não sou glórias. nada sem ti. Eu não posso fazer Aleluia, nada Senhor. sem ti. Obrigada, Pai. Então louve ao Senhor É verdade, com esta Deus. canção. Aleluia. Fala, Senhor, faz da minha vida o que o Senhor quiser. Glória a Deus. Que não seja a minha vontade, mas que seja a Aleluia, tua vontade. Me leva de volta para o projeto original. Sim, meu Pai. Aleluia. Aleluia. Pai, aleluia. Deus, estou aqui para te falar que eu estou abrindo mão dos meus planos, porque eu estou atrapalhando os seus propósitos. E que tudo que eu fiz da minha maneira só me fez chorar de dor. E depois ainda dei trabalho pro Senhor, chamando e pedindo ajuda. Tudo que o Senhor realizou foi tão maravilhoso. Foi tão perfeito, foi tão bom, tão leve e agradável. E baseado nisso é que eu estou aqui hoje, pra dizer que eu abro mão, porque eu quero aquela história que o Senhor escreveu quando eu era a substância informe no ventre da minha mãe. Pega minha vida e faz o que quiser. Pega o que está fora e volta pro lugar. Mexe e me leva de volta que o projeto original só quer estar contigo. E que estejas comigo. A maior riqueza que eu tenho é ter o seu Espírito dentro de mim. Me devolve a alegria de ser filho. Só quero estar contigo e que estejas comigo.
eu tô aqui pra te falar que eu tô abrindo mão dos meus planos, porque estou atrapalhando os seus propósitos. E que tudo que eu fiz da minha maneira só me fez chorar de dor. E depois ainda dei trabalho pro Senhor, clamando e pedindo ajuda. Tudo que o Senhor realizou foi tão maravilhoso, foi tão perfeito, foi tão bom, tão leve e agradável. E baseado nisso é que eu estou aqui hoje, pra dizer que eu abro mão, porque eu quero aquela história que o Senhor escreveu quando eu era uma substância informe no ventre da minha mãe. Pega a minha vida e faz o que quiser. Pega o que está fora e volta pro lugar. Mexe e me leva de volta pro projeto original. Só quero estar contigo e que estejas comigo. A maior riqueza que eu tenho é ter o seu Espírito dentro de mim. Me devolve a alegria de ser filho. Só quero estar contigo e que estejas comigo. Só quero estar contigo e que estejas comigo. Só quero estar contigo e que estejas comigo. Que esse louvor seja uma verdade na tua vida. Amém? Que você realmente queira estar com o Senhor. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Te rendemos glórias, glórias a ti, Senhor. Todo domínio, toda honra, toda força e poder pertencem a ti, Jesus. Oh, glória, Te aleluia, Senhor. rendemos glórias, glórias a ti, Senhor. Todo domínio, toda honra, toda força e poder pertencem a ti, Jesus, o Senhor. Viemos aqui neste lugar, nos unimos, Senhor, só pra te adorar, pois tu tens abalado nossas vidas. Por isso, Senhor, te rendemos glórias, glórias a ti, Senhor. Todo domínio, toda
pertencem a ti, Jesus, te rendemos glórias, glórias a ti, Senhor, todo domínio, toda honra, toda força e poder pertencem a ti, Jesus, pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Ore Glória a balaxere, Deus. canta labalaia, Deus. ora balaxere, canta labalaia, Presença do Espírito ora Santo de balaxere, Deus. canta Chama a labalaia, presença do Espírito ore Santo de balaxaia, Deus. zere balaia, Aleluia. ora balaxere, Glória a canta Deus. labalaia, Nós estamos aqui ore reunidos. balaxere, canta labalaia. Aleluia. Não Aleluia, importa, a palavra do Senhor diz assim: onde estiver dois, três reunidos no nome do Senhor, ali Ele estará, e Ele está aqui. O Senhor Jesus está aqui, trazendo cura para a tua vida, trazendo transformação. Oh, em nome de Jesus, trazendo forças. Oh, glória a Deus. Adora o Senhor, louve ao Senhor. O Senhor, Ele é digno de honra, digno de toda adoração. Que a sua vida seja um louvor para o Senhor. Aleluia. Que a minha vida seja um louvor a ti. Cada momento um acorde especial. Cada vez um hino novo, cada ano a sinfonia que cante o teu amor, Jesus.
Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Os anjos estão aqui neste lugar. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto o mover sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Eu sinto a presença do Pai. Ora balaxei, canta labalaias. Apresenta diante do Senhor a sua família. Apresenta aquele que é mais perturbado da sua casa. Apresenta ele na presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, eu quero te agradecer pela tua grandeza, por tudo que tu és, por tudo que tu tens feito. Espírito Santo de Deus, venha ser com os nossos familiares. Visita, Senhor, visita os nossos lares, visita, Pai, visita este bairro, visita o vizinho da direita, da esquerda, o vizinho da frente, o vizinho de trás. Abençoa cada família deste bairro, em nome de Jesus. Venha com a tua graça libertadora, a tua graça de cura, livrar da depressão, livrar da ansiedade, livrar, Senhor, de todo o mal. Abençoa, Senhor, abençoa essa região. Meu Deus, eu te peço de forma especial, abençoa a vida do meu esposo, apóstolo Douglas. Abençoa a vida da minha filha Thalita, cobre ela com teu sangue. Aonde ela estiver, Senhor, a minha oração chega onde eu não posso chegar. A minha oração chega onde os meus pés não podem entrar. A minha oração chega onde as minhas mãos não alcançam. Mas o Senhor é Deus, está cuidando. Em nome de Jesus, meu Deus, esteja cuidando dos meus sobrinhos lá na cidade de São Sebastião. Meu Deus, o Luiz, a Fernanda, Senhor, a Sara, o Mateus, a Rebeca, a Helena, Senhor, o João, os gêmeos que estão por nascer. Espírito Santo de Deus, cobre eles com teu sangue. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, poderosamente cada um. Dá um bom, Senhor, bom parto, Senhor, para a vida da Rebeca, Pai. Em nome de Jesus, livra de todo laço do passarinheiro, de toda peste perniciosa. Em nome de Jesus, de toda a mortandade que assola ao meio-dia. Meu Deus, caiu 1000 ao nosso lado, caiu 1000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Meu Deus, eu te peço, Pai, abençoa, Senhor, poderosamente a vida da minha sogra, a vida da minha cunhada, a vida do meu cunhado, dos meus sobrinhos, dos meus irmãos, dos meus pais. Abençoa, Senhor, o meu pai, a minha mãe. Em nome de Jesus, cobre eles com o teu sangue. Meu Deus, eu sei que o Senhor está cuidando dos meus tios. O Senhor está cuidando de cada familiar. Abençoa, Senhor, a vida do presbítero Alex, da presbítera Adriana aqui presente. Meu Deus, abençoa, Senhor, a vida dos seus pais, a das suas mães, Pai. Abençoa a vida, Senhor, dos seus irmãos, sua parentela. Meu Deus, abençoa a vida da missionária Elizabeth, sua filha, seu filho. Abençoa, Senhor, a Andréia, a Adriana, a Luciana, Pai, em nome de Jesus, a Cleide, em nome de Jesus, a Lorena. Cobre, Senhor, essas famílias com teu sangue. Obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem cuidado, o Senhor tem zelado. Em nome de Jesus, abençoa cada um que nos assiste nessa noite. Em nome de Jesus, cada filho teu que está nos assistindo, Espírito Santo de Deus, venha ser com eles. Venha trazer nessa noite a resposta que os teus filhos necessitam e desejam. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Aplauda o Senhor. Amados, nós estamos aqui, né, para fazer este culto, transmitindo aí online para todos os lugares, né, do Brasil, do mundo. Eu louvo a Deus porque muitas vezes as pessoas não vêm até uma igreja, mas elas assistem e acompanham as lives.
E isso é uma grande bênção, porque tem alcançado multidões. E isso que importa. Porque a palavra do Senhor fala que importa adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Importa pregar o nome do Senhor a tempo e fora de tempo. E para isso nós estamos aqui. Eu quero fazer um convite para você, principalmente você, mulher. Eu comecei uma campanha na quinta-feira. Meu Deus, campanha maravilhosa. A campanha de 3 dias. A campanha Mães de Joelhos, Filhos em Pé. Semana passada foi tremendo. Deus me deu um mover de revelação aqui tremendo, abençoado. Eu convido você a estar conosco na próxima quinta-feira, aqui na Missão Apostólica Church, na Rua Augusto Calheiros, número 53. Traga foto dos seus filhos, peças de roupa, para que eu possa ungir. Ah, apóstola, mas é só mulheres. Se tiver algum homem que é pai e mãe ao mesmo tempo, venha também, traga, né, as fotos. Às vezes tem filhos que são criados pelos pais. Então venham para orar pelos seus filhos, para Deus estar cobrindo a vida deles. Amém? E no último sábado desse mês, eu não estou me recordando agora a data exata, mas nós teremos o nosso culto de mulheres guerreiras. Está para confirmar a pastora Márcia Santos para trazer a palavra. Ainda não confirmei, por isso que ainda não fiz banner, mas ela estará trazendo a palavra. E domingo que vem nós teremos aqui o nosso culto de Páscoa. Se você vai viajar, Deus abençoe, que o Senhor te abençoe, te guarde, te leve e traga em segurança. Deus me visitou e falou para eu não viajar esse feriado. Coisa muito difícil para mim, porque eu estou prestes a ganhar mais 2 sobrinhos netos gêmeos. Eu estaria louquíssima de vontade de ir vê-los. Mas Deus falou não, e eu sou uma pessoa obediente. Quando o Senhor fala não, é não. Ai, apóstola, mas que religiosidade? Não é religiosidade, é cuidado. Porque eu lembro em fevereiro de 2023, quando o Senhor falou para mim, não desce para o litoral. E eu comprei a passagem de ida no cartão, o meu cartão não passou para comprar a passagem de volta, mesmo com saldo, mesmo com limite, meu cartão não passou. Aí eu falei, Senhor, que estranho, tem limite, tem como comprar e não passa esse cartão. O Senhor falou, não é para você ir. Aí eu falei, amém. Aí eu não fui. Houve um deslizamento de terra na cidade, todos acompanharam a cidade de São Sebastião e foi muito terrível o que aconteceu lá. E as pessoas não conseguiam voltar para São Paulo, né? E esses dias o Senhor me deu um sonho também, que eu ia viajar e não conseguia comprar passagem de volta para São Paulo. Aí eu falei, Senhor, mas o que é isso? Aí o Senhor falou, não é para você viajar. Aí eu, amém, Senhor, mas está livramento lá, que não haja nenhum outro deslizamento de terra, que não haja nada demais lá, né? Mas aí eu falei, Senhor, eis-me aqui. Então eu não vou viajar, estarei aqui, estarei descansando, né? Tem um evento aí, talvez eu vá, mas eu estarei descansando, porque o Senhor falou, não é não. Então a palavra do Senhor fala que é melhor você obedecer do que você sacrificar, né? Então eu sou uma pessoa muito obediente a Deus. Se Ele fala algo para mim, eu não faço. Se Ele fala faz, eu não nego, eu faço. Eu não meço as consequências, né? Mas eu vou ter outras oportunidades para ir paparicar os meus sobrinhos netos. Não tenho netos, mas tenho um outro sobrinho neto, que Deus é tão maravilhoso comigo. Sabe que eu amo menino e me deu logo 3. Ó, que bênção. Tem a minha princesa, que vai continuar sendo a eterna princesa da família, única princesa, e agora os príncipes, né? Então eu estou muito feliz. Orem pela minha vida, para que eu prospere bastante, né, apóstolo Douglas? Porque titia alegria é fogo, né? Mas amém, glória a Deus. Vou chamar o apóstolo Douglas.
Glória a Deus, amém? Boa noite a todos. Boa noite. Ela chutou o tapete pra cá. Eu com tapete não dou bem. Amém, glória a Deus. Amém, como ela falou, né? Domingo que vem, domingo de Páscoa, esteja aqui com a gente. Hoje esse domingo, ela esqueceu de falar, nós celebramos domingo de Ramos, que é uma semana de véspera da semana de Páscoa. Amém? Então, em muitos lugares é comemorado, né, esse domingo de Ramos. Né? Aí vocês vão entender o porquê. Vai abrindo a tua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 21, em nome de Jesus. E você que nos assiste, né, essa transmissão, compartilhe essa transmissão, porque muitas pessoas, pelo Brasil e pelo mundo afora, assistem. Nós sabemos que tem pessoas que estão em situações de reclusão, estão no presídio, que assistem também. Entendeu? Tem pessoas na Suécia, nos Estados Unidos, na Espanha, Portugal, Canadá, que estão nos assistindo agora, que nos assistem, né? Pessoas que estão lá, que compartilham as nossas lives no Nepal, nas regiões ali do Oriente Médio, muita gente assiste ali, Marrocos, Turquia, muitas pessoas assistem, lá tem colônias de brasileiros, eles assistem esta live. Então você aí compartilha esta live em nome de Jesus, para que esta palavra seja pregoada, seja levada aos 4 ventos da terra, né? E Jesus, ele falou assim, que ele voltaria quando o evangelho seria pregado aos 4 cantos do mundo. E uma forma de você pregar também o evangelho aos 4 cantos do mundo em tempo real é através dos meios de comunicações que o Senhor disponibiliza, que são as redes sociais, de todas as plataformas. Eu não quero falar o nome, porque são todas as plataformas, né? Elas são compartilhadas. Então, compartilhe em nome de Jesus. E você que está aqui no Brasil, vem estar conosco. O Augusto Caeiros 53, Jardim Paravente, facinho de achar, Guarulhos, né? Próximo à Policlínica, próximo ao Bosque Maia. Não tem como errar, põe no GPS, não tem erro. Amém? Perto do aeroporto, né? Pega o avião, vem para cá, faz um bate e volta e vem aqui em nome de Jesus. Amém? Bora lá então? Mateus 21, a partir do verso 1. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, Monte das Oliveiras. Enviou Jesus 2 discípulos dizendo-lhes: Ide à aldeia que está adiante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei-o e trazei-o. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe: o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Né? Ora, isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Dize a filha de Sião: aí está eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de um animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e espalhando-os pela estrada. E a multidão, tendo as que precediam, como os que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito ao que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Yeshua de Nazaré da Galileia. Amém? Senhor, nós consagramos a Ti esta palavra, que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo, que a unção do Teu poder, Pai, venha nos ministrar, porque a Tua palavra diz que a Tua palavra que cura e liberta, conhecendo a verdade libertará em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Glória a Deus. E aqui é um evento que ele é narrado nos 4 evangelhos, né? Marcos, Lucas, João e Mateus. Um evento ao qual, quando Jesus
ele se aproximava da cidade, ele deu ali uma direção para os seus discípulos, né? Ele deu uma direção, uma palavra profética, ao qual o profeta Isaías já havia profetizado, né? Há muitos anos atrás, há centenas de anos atrás, antes de Cristo, uma profecia em que o Senhor, né, o grande rei de Israel, ele não viria montado num cavalo de guerra, porque naquele tempo eles tinham aquela percepção de que um rei, né, tinha que ser que nem como foi Saul, um homem alto, forte, um homem aguerrido, né, cheio de armaduras, cheio de armas, que colocava uma imposição militar, que colocava, né, medo, que colocava uma ostentação de poder, de guerrilha. Então eles queriam, né, os homens, eles querem isso, eles querem uma pessoa no poder assim, que ela tenha uma ostentação, uma aparência, né, de poder físico, de poder de guerrilha, de poder econômico, de poder militar, né, de poder de manipulação de massas, de poder, né, poder físico, poder natural, o poder dessa terra. Eles queriam uma pessoa com o poder dessa terra. Só que a profecia, ela falava de um grande rei, que ele viria montado não num cavalo de guerra, né, um cavalo aparamentado de guerra, cheio de armaduras, mas ele viria montado num animalzinho de carga, num pequeno jumentinho, né? Cria de um animal de carga, ou seja, uma coisa bem simples, porque Jesus ele não veio revestido da armadura dos homens, ele veio revestido da armadura espiritual, como o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 6, ele cita da armadura. Inclusive, a nossa palavra profética deste ano é o revestimento da armadura de Deus. E Jesus ele veio em humildade, montado naquele animal de carga, um animal que ninguém nunca tinha montado, ou seja, um jumentinho 0 bala, 0 quilômetro, né? Ele mandou aquela palavra: vão lá buscar em tal lugar. Ele deu uma palavra para os discípulos, eles foram lá, e aí se alguém perguntar alguma coisa, fala: o Senhor precisa dele, depois ele o devolverá. Então os discípulos foram e encontraram lá a jumenta com os filhotes, os jumentinhos, e trouxeram. E quando Jesus estava entrando na cidade, né, o que as pessoas faziam? Elas estendiam lá os seus mantos, estendiam os mantos, né, para ele passar, e as pessoas estendiam os ramos. Por isso que eles comemoram, né, uma semana antes da Páscoa, o Domingo de Ramos, que é uma alusão à entrada triunfal de Cristo. E eles colocavam ramos de galhos de árvore para vamos dizer assim, deixar o caminho, uma alusão da preparação do caminho do Filho de Deus. E eles cantavam e adoravam: Hosana ao Filho de Davi, bendito, né, o maior nas alturas. Eles adoravam e glorificavam e exaltaram o nome do Senhor. E a multidão ali, ela adorava o Senhor. E havia um grande alvoroço, né, porque ali é como se fosse uma grande marcha, né? E ele foi marchando para aquele local, onde ali o Senhor, ele operou muitos milagres, ele operou muitas situações ali, muitas maravilhas naquele local. Então ele foi se achegando lá, e o povo adorava. Então o que é necessário nós fazermos nesses dias? É tempo de você, né, entregar ao Senhor aquilo que é o teu precioso. Às vezes a gente fica essa situação do jumento, por exemplo. Ele mandou desprender o animal, e aqui faz uma alusão do quê? É que muitas coisas estão presas na tua vida. Às vezes você tem situações presas que você não quer soltar, e o Senhor ele dá uma ordem para que você libere, para que você solte, porque o Senhor precisa, né? E a vontade do Senhor, ela é soberana. E muitas vezes a gente quer fazer só a nossa vontade. A gente quer ficar no nosso conforto, a gente quer ficar na nossa zona de conforto, a gente quer fazer a nossa vontade, mas a partir do momento que você entregou a tua vida para Cristo, né, quem é servo faz o quê? Obedece à ordem do seu Senhor. Então o Senhor ele deu uma ordem: vai lá e desamarrai-o. Então você tem que desamarrar a tua vontade própria e você colocar em prática, né, aquilo que o Senhor pediu. Às vezes o Senhor ele pede uma coisa tão simples para você, como ele falou para aqueles
aqueles discípulos. Vai lá e desamarra o animal. Era uma coisa simples, né? E muitas vezes Deus ele pede coisas simples para você. E você não toma atitudes, você não toma ação, você coloca um monte de impedimentos. Impedimentos econômicos, impedimentos físicos, impedimentos temporais. E a pessoa não faz a vontade de Deus, né? E ela perde momentos. Aqui era um momento em que a multidão ia se encontrar com ele, né? Então, se não acontecesse, eles não obedecessem esse momento, eles iam perder esse evento. Então, o Senhor, ele dá ordens específicas, ele dá ordens simples, né? Por exemplo, quando o Senhor ele subverteu Sodoma e Gomorra, o Senhor ele enviou lá os anjos onde Ló estava, e eles deram a seguinte ordem para eles, né? Para que eles saíssem da cidade, né? E não olhassem para trás. Os anjos deram essa ordem para eles: não olhem para trás. E qual que foi o resultado? Lá em Gênesis 19, lá no 23, diz assim a palavra: saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo da parte de Adonai sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquela cidade. E toda a campina e todos os moradores daquela cidade, e os que nasciam na terra, a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal, tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estiveram, na presença de Adonai, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que a terra subia fumaça, como a fumaça de uma fornalha, ao tempo que destruía as cidades da campina. Lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava, né? Ló ele não foi alcançado pelo Senhor porque Ló era justo, mas porque por causa de Abraão o Senhor foi lá e retirou Ló. Por quê? Porque Abraão ele clamava pela vida de Ló, né? E Ló ele era sobrinho, né? Era parentesco de Abraão. Então muitas vezes você acaba não fazendo a vontade de Deus, e você acaba perdendo oportunidades. Deus ele manda você orar pela tua família, né? Você ter um tempo de adoração, de oração pela tua família. Clama a mim, responder-te coisas grandes e ocultas que não sabes, né? E Deus ele manda você clamar, e muitas vezes você não clama. E aqui Deus ele tinha um plano para destruir aquela cidade, porque aquela cidade ela já tinha lá esgotado o limite do Senhor. Então o Senhor enviou lá os anjos, e os anjos deram uma única ordem, uma única direção: não olhem para trás. E a primeira coisa que a mulher de Ló fez no meio do caminho, ela olhou para trás, né? Ela olhou para trás, preocupada com a casa, com o bem-estar, preocupada com seus bens, preocupada com as pessoas ao qual ela tinha, né, relacionamento, amizade. Então ela ficou preocupada com as suas coisas naturais, mas não se atentou em obedecer à voz do Senhor. E aí o que aconteceu? Ela travou ali ela endureceu, ela ficou paralisada. E muitas das vezes a tua vida está paralisada, a tua vida está travada. Por quê? Porque você não obedece um simples comando, uma simples direção do Senhor. E a vida de muita gente já fica travada. A vida de muitas pessoas não anda, porque Deus ele fala para aquela pessoa: vai, né? Vai trabalhar naquela obra, e a pessoa não vai. Vai fazer tal coisa, a pessoa não vai. Vai fazer a minha vontade, abençoa, dizima, oferta, e a pessoa fica retendo. A pessoa fica, né? Ela fica com a mão fechada, ela endurece o coração, e a vida dela não anda, a vida dela fica petrificada, porque ela fica olhando para as coisas do passado, ela fica olhando, né, para as pessoas que injuriaram. E quantas pessoas pararam o seu ministério porque elas ficam olhando para trás, né? A pessoa fica lá pensando nos anos de 90, de 80, ai que um dia me injuriaram, ai que um dia me perseguiram, ai que um dia falaram mal de mim, que um dia me caluniaram, que um dia fofocaram da minha vida, ai que um dia não sei o que, um dia puxaram meu tapete, não sei o que lá. E a pessoa fica com aquela resenha, olhando para trás, não libera, né? Porque o apóstolo Paulo fala para nós, né, deixarmos as coisas que para trás ficam, olharmos para frente, para a soberana vocação, né, que o Senhor tem para nossas vidas. Então o apóstolo Paulo fala para nós não olharmos para trás, mas para nós olharmos
adiante. Porque a palavra fala assim, aquele que olha para trás, né, não é apto, né? Aquele que larga a mão do arado e olha para trás não é apto para entrar no reino dos céus. Então é necessário que você volte a pôr a mão no arado. E muita gente larga a mão do arado. A pessoa fala assim, eu não me encaixo mais em tal lugar, que me expulsaram, que falaram mal de mim, que não sei o quê. E a pessoa, ela não toma uma ação, ela não se move, né? Porque Deus, ele tem infinitas formas, infinitos caminhos para você trabalhar na obra dele, para você fazer a vontade dele, né? Ele fala assim, ide pregar o evangelho a toda criatura. E a pessoa, ela fica presa a situações, presa a problemas, a mente dela fica presa ao que disseram dela. Então é necessário você se libertar, e você soltar essas amarras, soltar essas prisões, para que você possa voltar a andar, para que você possa, né, ter a tua vida desobstruída. E tem pessoas que elas recebem as bênçãos dela e elas fazem o quê? Elas desaparecem da igreja. Elas recebem lá o carro, a casa na praia, some da igreja. No final de semana desaparece, né? Aí a pessoa ora que quer um bom encontro, quando arruma um bom encontro, esquece da igreja, só pensa em namorar. Então, sabe o que acaba acontecendo? Muitas vezes a bênção se torna uma maldição. Por quê? Porque a pessoa, ela troca a comunhão com Deus, troca a obra de Deus, ao qual ela foi chamada, para ficar fazendo aquilo pelo qual não é para fazer, não é hora de fazer. Amém? A pessoa não vem nem para o culto. A pessoa mata até culto de Santa Ceia, nem aparece. Por quê? Porque prefere, né, fazer as coisas da carne, prefere estar em qualquer outro lugar, menos no local onde Deus chamou ela, onde Deus chamou essa pessoa. Então a pessoa prefere fazer a vontade da carne dela. E sabe o que acontece? Deus, ele tira a mão daquela bênção. E a Bíblia fala lá, quando o Senhor falou lá no Monte Ebal, sobre as bênçãos e as maldições. Você for olhar lá, olhar na Torá, tem 1,5 página só de bênçãos. E tem 2, 3, 4, 5 páginas de maldições. Por quê? Porque o povo, ele é muito teimoso. O povo, infelizmente, o povo de Deus, né, ele fala mais não para o Senhor do que sim. E muitas vezes a pessoa deixa de entrar na terra prometida por falta de obediência. Por exemplo, Deus, ele prometeu para o povo entrar na terra prometida, né? Não foi? Mas quem que não entrou? Moisés, ele não entrou. Ele viu a terra, mas não entrou. Por quê? Por conta de um aparentemente um simples detalhe. Ele fez a vontade de Deus, ele deu água para o povo bebeu água, foi descedentado, mas teve uma coisa que desagradou o Senhor. Ele não cumpriu a risca que Deus falou. Deus falou para ele, fale com a rocha. E ele fez o quê? Ele bateu na rocha. A rocha deu água? Deu. Mas não foi do jeito que o Senhor queria. Foi do jeito que Moisés fez, porque ele estava lá, né, pilhado com a reclamação do povo. Ele estava focado ali na murmuração do povo. E quando o Senhor falou para ele, porque a primeira vez o Senhor mandou ele bater na rocha. E aí a segunda vez ele falou, fale com a rocha. Porque a rocha tipificava Cristo. E ele não falou com a rocha, ele foi e desceu a marretada lá com o cajado dele. Só que a rocha deu água por quê? Por misericórdia pelo povo, né? O povo que bebeu aquela água entrou na terra prometida, mas Moisés, ele morreu lá no monte, né? Ele foi sepultado, né? Aliás, ele morreu lá no monte. Lá no livro de Judas fala que Satanás veio e queria o corpo de Moisés. Pelejou ali com o arcanjo pelo corpo deles, guerrearam ali pelo corpo físico. Por quê? Porque o anjo queria fazer aquele corpo, né, de Moisés. Como Moisés, ele foi um grande líder, ele foi o único homem que viu, né, que a palavra fala que viu Deus face a face, que falou com Deus, né, boca a boca, e que viu a silhueta do Eterno. Satanás queria usar aquele corpo como instrumento de idolatria. E mesmo obstante a isso, o povo já caía nas idolatrias. Imagine se tivesse conseguido, né? E o Senhor mandou o arcanjo lá que recolheu o corpo de Moisés. Por isso que ele não existe a sepultura dele, porque ele foi levado aos céus. Por quê? Porque, assim como a mulher de Ló, ela recebeu uma palavra do anjo direcionada do Senhor. Não olhe para trás. E para Moisés, fale com a rocha. Ele foi lá e bateu. Ele fez justamente o contrário, né? E aqui Jesus, ele deu uma ordem para aqueles seus discípulos. Eles cumpriram aquele momento. Eles puderam presenciar aquele momento em que as multidões
elas ovacionavam, elas glorificavam o nome do Senhor, né? O nome do Senhor dos Exércitos. Eles adoravam o nome do Senhor. Antes que houvesse, lá mais para frente, o tempo da crucificação, o tempo onde ele seria entregue pelos homens, de acordo com a palavra de Deus. E quando chegasse o tempo certo, né, ele seria levado ao madeiro, levado a ser crucificado, onde ele derramaria do seu sangue, da sua água, a água do seu corpo, ao qual ele traria a remissão de todos os pecados da humanidade. E esse era o projeto de Deus. E Deus ele tem um projeto para a tua vida. Só que é necessário você ter atenção naquilo que o Senhor fala para você. Às vezes o Senhor fala uma coisa tão simples para você e você não toma uma ação. Às vezes Deus ele falou com a gente de uma situação bem simples. O Senhor nos deu um alerta e nós já pusemos em prática esse alerta, né? Por quê? Porque nós temos uma sensibilidade, temos que ouvir a voz do Senhor e nos precavermos de toda e qualquer situação, né, que possa lá na frente acometer perigos contra a gente. Então a gente toma as medidas cabíveis e necessárias. Então é isso que você tem que fazer. Você tem que ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz do Espírito. Deus está lendo a palavra lá na sua casa e aquela palavra é como se ela saltasse nos teus olhos, né? Ela falasse profundamente no teu coração, porque a palavra é viva e eficaz. Naquele momento é a hora que o Senhor está falando com você. É aquele momento que você tem que pegar aquela palavra e pôr em prática, porque a palavra de Deus, né, ela não é um livro de teoria, ela não é um livro histórico, um livro de história apenas, não é um livro de contos, como muita gente fala por aí, né? É uma narrativa de eventos verdadeiros que ocorreram, e a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Enquanto você pode ler o mesmo texto, quantas vezes você for necessário, o Senhor vai falar com você de formas diferenciadas, Ele vai te dar novas revelações, porque por trás, né, do código de cada palavra, o Senhor tem ali codificada uma mensagem para trazer para a tua vida, uma mensagem ao qual Ele vai falar ao teu coração, ao qual Ele vai transformar a tua vida. Por isso que a palavra de Deus, ela não tem fim, né? Porque as águas que saem do limiar, as águas que saem do altar do Senhor, elas vão transbordar na tua vida. Então é tempo de você, né, ter os teus ouvidos espirituais destravados, né? Se o Senhor falar para você, vai lá e solta o animal, vai lá e solta. Se Deus falar para você, vai em tal lugar, vai em tal lugar. Se Deus falar para você, fica. Se Deus falar para você, faz a obra do Senhor, vai e faça a obra do Senhor. Se desprenda de todo o conceito de religiosidade, né? Se desprenda, né, de todas aquelas situações que eu não posso, que não pode, que não sei o que. Liberte-se de todo o conceito de religiosidade, mas esteja com o teu coração atento para ouvir a voz do Espírito Santo, para ouvir a voz do Ruach Kadosh ao teu espírito, para que ele possa, né, te direcionar, porque hoje quem direciona os homens é o Senhor, o Espírito Santo de Deus. Ele vai falar ao teu coração. Então, se ele mandou você pregar a palavra, vá pregar a palavra. Mas não me aceita em lugar nenhum. Vem aqui, né? Pode vir aqui que a gente vai te aceitar. Amém? Lógico, se você fizer a vontade do Pai, óbvio, né? Se você for um servo de Deus e cumpre a vontade do Senhor. Então venha trabalhar. Não acho lugar para trabalhar na obra de Deus. Aqui tem lugar para você trabalhar. Amém? E muita gente prefere estar escondido em lugares, né? A pessoa quer sentar lá no último banco e se esconder, né, em lugares grandes, achando que Deus não está vendo ela. Ela prefere ficar lá, puxar o freio de mão, abaixar a âncora e não quer fazer mais nada, porque um dia ela se decepcionou no passado dela, se decepcionou com sistemas, com líderes, se decepcionou com situações, até com a família dela. Ela teve problemas e decepções. Aí ela quer ficar lá quietinha. Não, ninguém mexe comigo, eu vou ficar aqui, pianinho, não quero fazer mais nada. Só que Deus deu um chamado para a tua vida, Ele marcou a tua vida, Ele te deu uma missão. Então, enquanto você não cumprir a tua missão, a tempestade não vai passar. Que nem Jonas, o Senhor falou para ele pregar a palavra. O que ele fez? Ele até pagou para ir para outro lugar, né, achando que ele ia sair da presença do Senhor. Mas o Senhor permitiu uma grande tempestade na vida dele e ao redor dos que estavam com ele. Né? Para quê? Para que ele entendesse que ele tinha que fazer a vontade de Deus. Né? Ele era um profeta, ele não era qualquer um.
E muita gente que me assiste aí um dia foi pastor, um dia você foi bispo, um dia que você foi obreiro, você foi missionário, e você está afastado, né? Você está parado, você puxou o freio de mão. Você está que nem aquele jumento, você encostou o jumento na parede, encostou o burro na parede, literalmente, né? E aí Deus, ele manda até um jumento falar com você, né? Que nem ele falou lá para Balaão: por que você está me batendo? Não sei o que, você não está vendo o anjo ali com a espada para querer te matar? E muitas vezes Deus usa até um jumento para falar com você, e você fica ali teimando, discutindo com o jumento, né? Fica batendo boca com o jumento, né? E Deus está falando com você, né? Se Deus usa um jumento para falar com você, usou um jumento para falar com Balaão, não vai usar, né? Um servo de Deus, não vai usar uma transmissão. E tem gente que fala assim: ai, aquela igreja só transmite, glória a Deus, faz igual também. Ao invés de você criticar, vai lá e faz. Ai, aquela igreja lá, né, é pequena, achou ruim? Vai lá e paga um salão grande pra gente, paga o aluguel. É assim, funciona dessa forma. Achou ruim? Ai, aquela igreja não tem ar-condicionado. É só você ofertar ar-condicionado na igreja, ó. É simples. Tem gente que reclama: ai, o espaço é pequeno, quer um espaço grande? Então aluga o espaço grande, pronto. É só você parar de reclamar e ter ação. Você ter a atitude, né? Porque para adorar o Senhor, a gente não precisa de um ambiente físico. Para adorar o Senhor, basta estar até na rua. Que a Bíblia fala: onde houverem, até como a presbítera falou, onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali o Senhor estará. Então o Senhor não fala que você tem um local específico, né? Que nem Davi, ele estava lá num momento de sossego da vida dele, ao qual o Senhor tinha dado o descanso das suas guerras, e ele olhou para a casa dele de cedro, né? Ele morava naquela mansão dele, né? Faz uma alusão, a mansão dele, com ar-condicionado, com internet, tudo, né? Tudo eletrônico lá, ele instalava o dedo, a luz acendia, né? Uma casa do futuro, tudo de ouro, tudo. Aí ele olhou assim e falou assim: ué, eu moro na mansão mais cara que puderam construir até hoje, de cedro, de ouro, e o meu Senhor, ele habita numa simples tenda, a arca do Senhor habita numa simples tenda lá fora. Aí ele pensou nisso, e ele pensou em construir, né, um templo suntuoso para o Senhor. Aí Deus o visitou o profeta em sonhos e falou para ele assim: vai lá e fala para o meu servo que eu sempre habitei em tendas simples. Sempre meu espírito habitou em tendas simples. Mas porque você desejou estar no lugar, desejou para mim estar num lugar ornamentado de ouro, você não vai construir esse lugar. Mas quem vai construir vai ser o teu descendente, né? O teu filho, que foi Salomão na época. Depois, né? O Senhor não permitiu que ele construísse. Por quê? Porque ele desejou que Deus estivesse naquele lugar. E Deus falou para ele assim: eu não estou nesse lugar, eu estou nos locais simples. Eu estou na tenda simples, né? E a tenda era feita de quê? De pele de animais. A tenda era um local, né, simples, onde ali se fazia adoração. Ali o sacerdote ele matava o holocausto, ele espargia o sangue, ele fazia todo um ritual de adoração, aonde de ano em ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para adorar o Senhor. Ele não entrava na mansão de Davi, ele entrava no Santo dos Santos. Ele não comia na mesa de Davi, mas ele comia lá nos pães da proposição. Ele comia, sabe do quê? Ali, das ofertas e dos dízimos que o povo entregava. Então, o Senhor, ele está em locais simples, né? Ele está em todos os lugares, obviamente, né? Mas o Senhor, ele habita aonde você acha que ele não habita. Muitas vezes você quer rotular: ai não, Deus está naquele lugar. Naquele lugar tem mármore Carrara, que é isso. Deus está em todo lugar. Ele está na rua, ele está nesse presídio que você está assistindo. Por quê? Ele habita na tenda do seu coração. Você é o templo do Espírito Santo. A Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito. Então é necessário você, né, abrir o teu coração e se permitir que ele venha habitar no teu coração. Ah, mas eu nunca entreguei a minha vida para Cristo. Hoje é o momento. Hoje é a hora de você entregar a tua vida para Cristo. O Senhor hoje está dizendo para você: ai, mas eu não estou preparado. A partir do momento que você ouvir essa palavra, você já está preparado. Hoje o Senhor, ele te chama, ele faz um convite para você entregar a tua vida para Cristo. Qualquer lugar que você esteja, você pode estar, pode ter pessoas me assistindo, né? Pessoas que estão, como eu falei assim, presas, pessoas que estão em situações, né, de pecado,
pessoas que estão em práticas, né, que o Senhor não se agrada, pessoas que estão até em outras religiões, né, e você não encontra um Deus que vá transformar a tua vida. Às vezes você serve a outros deuses, serve a outras religiões, e você faz rituais, você faz, né, todo tipo de situação, e a tua vida não é transformada. Você vê que a tua vida é travada, tua vida não anda. Você está que nem aqueles profetas de Baal, que lá chegam até derramar o próprio sangue em rituais. Para quê? Para ver se Baal responde, Baal não responde. E aí você não vê transformações. Você vê a tua vida ali travada, a tua família travada, ela não vai para frente, não vai para trás. Então você precisa experimentar aquele que derrama fogo dos céus, que é Adonai dos exércitos. Ele vai transformar a tua vida, né? O Senhor dos exércitos, Ele está para transformar a tua vida, né? Quer fazer prova de Deus? Você pode fazer prova sim, e Ele vai mudar a tua vida. Faça um desafio com Ele, e aí Ele vai provar para você que Ele é Deus, e que os deuses dessa terra não são nada, são apenas ídolos, né? Porque um dia o profeta foi lá e fez um desafio, e falou para o povo, né? O Deus que responder com fogo, e esse é Deus, e o resto, ó, é conversa. E aí quando o Senhor restaurou o altar, quando Elias restaurou o altar, né, o Senhor, Ele respondeu com fogo. E o povo disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, você quer uma resposta para a tua vida? Faça um desafio com o Senhor. Ele permite você fazer um desafio com Ele. E pode ter certeza, Ele não vai te decepcionar. Ele vai mostrar que os deuses que você serve, eles não são deuses, são deuses desse mundo, criados pelo homem. Mas o Senhor dos exércitos, Ele vai provar que Ele é Deus na tua vida. Ele vai preparar situações, Ele vai preparar condições, Ele vai preparar um momento certo, onde Ele vai se revelar para você. Ele vai se revelar para você. Então você precisa que o Senhor se revele para você. Ele vai se revelar para você. Talvez você está aí, ó, há anos e anos, décadas, enfiado numa religião cheia, um cardápio de regras, né, que não te levam a lugar nenhum, só te prendem, só te castram, só te impedem de você ter liberdade com o Senhor. Mas o Espírito de Deus, Ele veio aqui para te dar liberdade. Aonde habita o Espírito de Deus, habita a liberdade. Então Ele quer libertar você dessas cadeias, das cadeias da religiosidade, né? Das cadeias que prendem a tua mente, prendem o teu corpo na enfermidade, né? Prendem a tua mente, né? Que você vê naquela enfermidade geracional, ao qual os filhos nascem com problemas psicológicos, que já tem até um nome aí. Então, isso é provado que isso é de gerações. Então Deus, Ele quer libertar, Ele quer curar a tua geração, quer curar os teus filhos, né? Quer dar um novo tempo para a tua vida. Então é necessário que você aceite ao Senhor dos exércitos como teu Senhor e Salvador, né? O máximo que vai acontecer é o seu nome lá escrito no livro da vida. Faça uma prova com Deus, né? Faça essa experiência, faça a prova com o Senhor. Ele vai mostrar para você que Ele é Deus. Porque quem desafia o Senhor, Ele não se deixa escarnecer, pode ter certeza. Faça um propósito, um desafio com Ele. Ele vai mostrar que Ele é Deus na tua vida. Ele vai mostrar para você. Tem pessoas que fazem, né? Tem pessoas que elas abusam da sorte. Tem pessoas que elas desafiam a Deus de formas erradas, né? Fazendo chacota, fazendo escárnio. Aí Deus, Ele se revela com juízo e justiça. Mas quando você faz uma prova para ver qual Deus que eu vou servir, aí ele vai se revelar para você. E como Ele se revelou para Moisés, numa sarça ardente, Ele vai se revelar com fogo. Ele vai se revelar com poder e autoridade. E Ele vai transformar a tua história de vida. Então é tempo de você buscar isso esta noite. Amém? Fica de pé no teu lugar. Você que está aí na sua casa, põe a mão no teu coração. Entrega a tua vida para Jesus. E você vai falar assim, mas quem que é? Quem que é esse cara, meu? Né? Quem que é esse Deus? Né? Um dia, Abraão estava na sua terra. Um dia, né, Deus, Ele falou com ele. E ele não sabia quem que era Deus. E ele vivia, a terra dele, a parentela dele, o pai dele, eram todos idólatras. Ele cultuava deuses estranhos. Ele sacrificava deuses estranhos. E um dia, Adonai dos exércitos chegou para Abraão e falou, Abraão, sai dessa terra que eu te mostrarei a terra onde você vai. Ele ouviu aquela voz e ele obedeceu. E ele teve um encontro real com um Deus que deu uma promessa para ele. Ele deu para ele uma grande nação, deu uma palavra, deu uma promessa. Engrandeceu aquele homem, fez ele poderoso na terra, né? E hoje ele é citado na Torá, na palavra, né? E hoje Deus, Ele quer transformar a tua história de vida. Mas você tem que se permitir, como eu falei no começo aqui,
Quando Deus ele te der uma pequena ordem, por mais simples que ela seja, não é pequena, toda a ordem de Deus ela é importante, mas por mais simples que ela possa parecer, né? Aprenda a ouvir e pôr em prática aquilo que o Senhor ele falou ao seu coração. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Você que está aí afastado dos caminhos do Senhor, é tempo de você voltar. É tempo de você voltar a fazer a obra de Deus. Você que largou a mão do arado, amém? É tempo não há tempo mais de brincar com as coisas do Senhor. É tempo, nós estamos no fim dos tempos, ao qual os sinais dos céus estão acontecendo, ao qual os sinais na terra estão acontecendo. E a terra está clamando, está gritando pelos sinais do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, visita cada vida que nos assiste. Cada um, Pai, que está ouvindo essa mensagem. Que essa mensagem possa, Senhor, não eu, mas essa palavra que foi pregada aqui. Que essa mensagem possa transformar cada vida aqui esta noite. Que nessa véspera dessa Páscoa, o Senhor possa, né, dar essa ordem. Que você possa obedecer, que o Senhor possa marcar com o seu sangue. Para que quando vier o anjo destruidor, ele não vai tocar na tua casa, na tua família, mas ele vai passar por cima. E você vai ter a tua vida liberta e transformada. Então venha libertar cada vida aqui, Pai, das cadeias da religiosidade, da mentira, das cadeias, Senhor, da enfermidade, das cadeias que prendem a mente e o coração de cada pessoa, Senhor. Em nome de Jesus, venha libertar cada pessoa, Senhor. Liberta da mágoa, liberta da tristeza, liberta, Senhor, da angústia, liberta da falta de perdão, Senhor. Aquela pessoa que está presa pela falta de perdão, que o Senhor venha para libertar agora o coração de cada um desta noite. O Senhor venha visitar, o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, Pai, se mostrar, se revelar para essa pessoa que está clamando por um Deus vivo, que está fazendo prova de Ti, Pai. Que ela precisa encontrar um Deus verdadeiro na sua vida. O Senhor venha se revelar para essa pessoa, venha se revelar para essa família. O Senhor venha mostrar, Pai, a sua obra, mostrar, Senhor, o seu amor, mostrar o seu poder e mostrar que Tu és Deus sobre essa terra. Em nome de Yeshua. Assim, eu libero essa palavra sobre a tua vida. O Senhor venha te transformar e te liberar esta noite em nome de Jesus Cristo. O Senhor venha hoje abrir o seu coração, tirar a dureza de coração e não olhar mais para trás, mas você possa olhar para o autor e consumador da tua vida, que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, libera a tua vida. Em nome de Jesus, libera essa palavra sobre a tua vida, que ela vai transformar, vai tirar as escamas dos teus olhos, vai tirar a dureza do teu coração e vai fazer você trilhar um caminho novo, um caminho sobremodo excelente, ao qual você vai poder glorificar e dizer: Hosana, filho de Davi, bendito o nome do Senhor. Hosana, maior nas alturas, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus transforme a tua vida. Aplauda o Senhor bem forte em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vem aqui, apóstolo. Concluir aqui. Glória a Deus, né? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Que palavra abençoada, né? Como é forte que Deus falou. Você, muitas vezes, você não entende qual é o teu chamado, mas o teu chamado é de ser filho, filha, ser servo, abençoado do Senhor. Então, nessa noite, eu quero fazer um convite para você. Filho, sabe as necessidades do pai, sabe as necessidades da obra. Filho, abençoa a obra do Senhor. Então entrega hoje uma oferta ao Senhor. Entrega uma oferta, seja uma física, seja uma oferta em Pix. Aí na chave Pix da igreja, 712.gmail.com. Entrega a sua oferta nessa noite. Eu quero abençoar já desde então. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, todos os filhos que aqui hoje vão entregar uma oferta a Ti. Em nome de Jesus, aqueles que estão entregando o dízimo, abençoa, Senhor, prospera o caminho deles, prospera, Senhor, cada filho teu. Em nome de Jesus, não deixa faltar coisa pequena ou coisa grande. Realize o desejo dos corações, Pai, em nome de Jesus, seja nas pequenas coisas ou nas grandes coisas. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai cuidar de nós. Em nome de Jesus. E levanta sua mão para o céu. Eu vou dar a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer
os olhos dele sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Vá debaixo dessa bênção. Vá debaixo dessa unção. Que o Senhor vai te colocar cada vez mais em patamares, cada vez maiores. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Vai na graça, na paz, do amor de Jesus Cristo. Deus abençoe. Aplauda o Senhor.